Você vive dizendo que está cansada, cansada da rotina, cansada das pessoas, cansada de tentar, cansada de pensar demais. Mas a verdade é que talvez você não esteja cansada, você está sobrecarregada. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Cansaço se resolve com descanso, sobrecarga não. Sobrecarga se resolve com decisão. E o problema é que você está tentando descansar, sem parar de carregar. Você acorda já pensando no que precisa resolver, problemas que nem são seus, expectativas que nem nasceram em você, responsabilidades que você assumiu porque não soube dizer não. Você carrega o humor dos outros, carrega a falta de maturidade de alguém, carrega a ansiedade do relacionamento, carrega a frustração da família, carrega a comparação silenciosa com outras mulheres, carrega a culpa por não estar fazendo o suficiente. E no fim do dia, você chama isso de cansaço, mas isso é excesso. Você não está exausta porque faz muito, você está exausta porque absorve demais. Existe um comportamento silencioso que destrói sua energia, a necessidade de estar sempre disponível. Disponível emocionalmente, disponível para resolver, disponível para ouvir, disponível para ceder. Você aprendeu que ser boa é ser acessível, mas ninguém te ensinou que ser forte é saber limitar. E enquanto você não entende isso, sua energia vai embora, porque cada tudo bem que você diz quando não está tudo bem, custa. Cada vez que você aceita menos do que merece, custa. Cada vez que você engole algo para evitar conflito, custa. E o preço não aparece na hora, ele aparece na sua irritação sem motivo, na sua vontade de sumir, na sua sensibilidade exagerada, na sua explosão acumulada. Você não está fraca, você está saturada. Existe algo ainda mais profundo acontecendo. Você está tentando manter controle sobre coisas que não controla. Você tenta prever o futuro, tenta garantir que ninguém vá embora. Tenta agir do jeito certo para não ser rejeitada. Tenta falar do jeito certo para não ser mal interpretada. Tenta se comportar do jeito certo para ser valorizada. E essa tentativa constante de controle é exaustiva, porque o controle é uma ilusão elegante. Você nunca teve controle sobre o outro, você nunca teve controle absoluto sobre o amanhã, você nunca teve controle sobre o sentimento de alguém. Mas você insiste em agir como se tivesse, e isso gera uma tensão interna permanente, uma vigilância constante, uma ansiedade silenciosa. Você está sempre analisando, sempre interpretando, sempre antecipando, sempre se adaptando. E isso consome sua energia mental. Você não descansa nem quando está parada, porque sua mente não para. Você chama isso de preocupação, mas muitas vezes é apego. Apego à validação, apego à necessidade de ser escolhida, apego à ideia de que se você fizer tudo certo, o outro vai ficar. Mas maturidade emocional começa quando você entende uma coisa difícil. Quem quer ficar, fica. Quem quer construir, constrói. E você não precisa se diminuir para ser amada. Agora vamos para a parte mais importante. Como parar de se sobrecarregar? Primeiro, pare de assumir o que não é seu. Se alguém está confuso, não resolva por ele. Se alguém está distante, não se esforce dobrado. Se alguém não sabe o que quer, não tente decidir por essa pessoa. Você não é responsável pela clareza emocional de ninguém. Segundo, aprenda a tolerar o desconforto de desagradar. Você foi treinada a evitar conflito, mas evitar conflito às vezes significa evitar respeito. Dizer não é desconfortável. Impor limite é desconfortável. Ficar em silêncio quando antes você correria atrás é desconfortável. Mas é exatamente esse desconforto que protege sua energia. Terceiro, reduza o excesso de expectativa. Expectativa é uma cobrança antecipada. Você cria um roteiro na sua cabeça e sofre quando a realidade não segue o script. Pare de criar histórias antes que os fatos existam. Observe mais. Reaja menos. Espere evidências. Quarto, devolva para o outro o peso que é dele. Se alguém não se comunica, a responsabilidade é dele. Se alguém não demonstra, a responsabilidade é dele.
Se alguém não se posiciona, a responsabilidade é dele. Você pode escolher se permanece, mas não pode escolher pelo outro. Quinto, simplifique sua vida emocional. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata. Nem toda situação precisa de análise profunda. Nem todo silêncio significa rejeição. Nem todo atraso significa desinteresse. Sua mente complica porque ela quer garantir segurança, mas segurança real não vem do controle, vem da autoconfiança. E autoconfiança nasce quando você começa a confiar na sua capacidade de lidar com o que vier, não em evitar que algo aconteça. Existe uma pergunta que pode mudar sua energia. Isso é realmente meu para carregar? Se a resposta for não, solte. Soltar não é desistir, soltar é devolver. É parar de segurar o que já está escapando, é parar de insistir onde não existe reciprocidade, é parar de tentar convencer alguém a enxergar o seu valor. Valor não se prova, valor se percebe, e quem não percebe, não é seu lugar. Talvez você esteja cansada porque está tentando manter relações que já deveriam ser leves. Talvez você esteja cansada porque está tentando ser forte o tempo todo. Talvez você esteja cansada porque não se permite simplesmente ser imperfeita, ser vulnerável, ser seletiva, ser firme, ser silenciosa quando necessário. Existe uma força enorme na mulher que não reage a tudo, na mulher que observa antes de agir, na mulher que não implora atenção, na mulher que não negocia o próprio respeito. E essa força não é barulhenta, ela é estável, ela é segura. Ela não precisa convencer, ela não precisa correr, ela não precisa se explicar o tempo todo. Se você sente que está sempre esgotada, talvez não seja falta de descanso, talvez seja excesso de concessão. Você não precisa ser a base emocional de todo mundo, você não precisa ser compreensiva o tempo inteiro, você não precisa salvar ninguém, você não precisa carregar o mundo para provar que merece amor. Comece pequeno, reduza uma cobrança, imponha um limite simples. Fique em silêncio quando antes você explicaria demais. Observe como sua energia começa a voltar, porque energia não some. Ela é drenada, e tudo que é drenado pode ser protegido. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta. Ela acontece aos poucos, e começa quando você decide parar de carregar o que nunca foi seu. Evolua, um passo de cada vez.